Espiritismo em Ação. A nossa ideia aqui é tornar esse canal um espaço de disseminação dos conceitos da doutrina espírita e de divulgação de atividades do movimento espírita. Através da produção de conteúdos, vamos buscar resgatar a memória da nossa doutrina espírita, trazendo informações dentro de um contexto histórico e cultural, prezando sempre pela fidelidade doutrinária. Também vamos utilizar o canal para divulgar atividades que são realizadas na Casa dos Espíritas em Rio Claro, instituição à qual estamos vinculados por fortes laços de amizade e de fraternidade. Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre a doutrina dos espíritos, ou ainda tem afinidade com os temas vinculados à história de personalidades e de fatos que marcaram o movimento e a doutrina espírita, se inscreva nesse canal. Vamos formar uma comunidade do bem em torno do conhecimento e do aprendizado. Então, seja bem-vindo! Muito boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando, aqueles que irão assistir posteriormente, né? Eu estou falando boa tarde, porque nesse momento estamos de tarde, mas pode ser bom dia, pode ser boa noite, enfim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando uma live especialíssima hoje, aqui no nosso canal do Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, em que vamos receber o amigo e escritor Gerry Almeida, para falarmos, né, e lançarmos também, fazermos um novo lançamento, né, do seu mais novo livro, Sociedade da Esperança, Diálogos Espíritas com o Mundo Atual. Né? Então, vamos fazer um bate-papo bem bacana e podendo tirar dúvidas diretamente com o autor, né? Então, vai ser bem interessante. Em breve, também, essa transmissão estará disponível no canal Espiritismo em Ação, coordenado pelo nosso amigo Fábio Diório. Okay? Então, eu vou chamar aqui para a nossa tela os nossos convidados, o Gerry Almeida, como eu já comentei, e também o Eduardo Silveira, que vai ser o nosso debatedor, né? Vamos conversar, vamos fazer um bate-papo aqui entre nós três e com as interações também do público. Então, Gerry, seja muito bem-vindo, meu amigo, e mais uma vez gratidão por estar aqui conosco. Muito obrigado, Lindenberg, a satisfação é minha. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, uma satisfação estar aqui contigo, com o Eduardo, com o pessoal que nos acompanha, para a gente poder trocar ideias e debater sobre esse tema. Gratidão. Eduardo, seja bem-vindo, meu amigo. E temos aqui uma banca de humanas, né? Isso é maravilhoso. 3 professores e 3 pessoas da área de humanas. Boa tarde a todas e todas, boa tarde, Lindenberg, Gerry. É uma satisfação novamente aí participar com vocês nessas lives, né, retomando aí essas reflexões, né, a respeito aí da filosofia espírita e contribuir, né, com esse debate no sentido de atualizar, né, esses pensamentos. E é uma satisfação muito grande falar sobre, né, essa obra também, que a gente já estava conversando, muito, eu acho, potente aí para mover aí trazer algumas reflexões importantes, algumas não muitas, né, que eu acho que ao longo do nossa conversa, né, não tem nem ser um debate, né, a gente vai trabalhar, né. Muito obrigado aí pela oportunidade novamente. Imagina, a gente que agradece, como sempre, a nossa parceria filosófica é sempre maravilhosa. Antes de começarmos, né, propriamente falando o debate, eu queria só trazer para vocês, situar, né, assim, a obra do Gerry foi publicada pela editora Comênios através do Clube do Livro, né? E o Clube do Livro já existe desde 2023, né, se não me engano, 2022, 2023. E aí, este ano, em 2024, quais são as obras que compõem o Clube do Livro, né? Kardec para o século XXI, que é a obra da Dora Encontre, né? Temos Sede, do que precisamos como espíritas, do Marcelo Teixeira. Temos a reedição, né,
revisada e ampliada da obra para entender Allan Kardec, também da Dora. Essa obra é fantástica, né? Espiritismo Hoje, breve introdução, né, com amigos Márcio Salles Saraiva. A obra do Gerry, Sociedade da Esperança, Diálogos Espíritas com o Mundo Atual. E a obra que vai ser lançada ainda, a última que está faltando, né, para esse ano, é a reedição da obra Kardec Educador, Textos Pedagógicos, né, que é da Dora, e toda a vida eu não consigo pronunciar o nome dele, ou pelo menos o nome, né, mas o sobrenome é Grzybowski, que é um polonês, né, que contribuiu com a pesquisa com a Dora. E esse livro, gente, é fantástico. A primeira edição dele esgotou, né, mas agora vamos ter uma nova oportunidade de ter essa obra, porque ela resgata importantes documentos através da pesquisa, né, histórica, biográfica, sobre a atuação do Kardec como professor. E aí é através dessa obra que a gente descobre, por exemplo, que Kardec foi um dos primeiros, se não o primeiro, a propor um plano de educação pública para a França. Até então, a educação pública francesa não era, por exemplo, universalizada, né? Então, é um texto, é um livro também maravilhoso. E, lembrando, as primeiras obras, né, do Clube do Livro, da série da coleção Espiritismo e Sociedade, né? É sempre bom, é sempre importante também lembrar, porque aqui a gente tem o resgate de pensadores espíritas clássicos que nos inspiram, inclusive, né? A mim, ao Gerry, ao Eduardo, né, a todos os que se debruçam no resgate das ideias progressistas espíritas. Então, a gente tem a reedição do Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis, Conceito Espírita do Socialismo, do Cosmo Marinho, Os Espiritualistas perante a Paz e o Marxismo, do Eusínio Lavini, Dialética e Metapsíquica, do Humberto Mariotti, Espiritismo Dialético, do nosso querido Manuel Porteiro, e uma obra da Dora Encontre, falando sobre uma outra obra do Herculano, chamada O Reino, né? Então, a construção do reino, o pensamento social, de José Herculano Pires. Essa nós estudamos, na verdade, nós estudamos essa obra sobre o reino, nós já estudamos Espiritismo Dialético, Dialética e Metapsíquica, Socialismo e Espiritismo e Conceito Espírita e Socialismo, né, pelo IFEP. Falta só o livro do Eusínio Lavini. E aí, em primeira mão, eu não tinha... No meio espírita, eu só tinha conversado, né, agora há pouco tempo com o Eduardo sobre isso. Né? Aqui é a coleção do Clube do Livro, Espiritismo, Sociedade e Educação para 2025. E este que vos fala lançará um livro através da coleção chamado Espiritismo Dialético. Né? Então, para fazer aí uma homenagem ao Herculano e ao Porteiro. Né? Então, aqui a gente vai ter uma obra da Dora, tem uma obra da Célia Rivas, tem 3 obras clássicas, né? Uma do Ney Lobo, uma da Anália Franco e outra do Pestalozzi, né? E essa outra que eu não estou conseguindo enxergar direito o autor. Tem Açúcar com Kardec. Se um de vocês dois estiver enxergando, deve dizer, mas desculpa, eu me perdi aqui no tamanho da letra, né? Mas tá uma coleção bem recheada, né? Então vai ser também bem bacana contribuir com esse movimento da produção, né, do pensamento espírita progressista. E para começarmos, uma pequena citação aqui do nosso amigo Gerry, na página 167 e 168, né, do seu livro. A estética da esperança, à luz da filosofia espírita, é o redescobrir da complexidade humana, esquecida em algum lugar. É na existência e na interexistência que nós nos construímos como sujeitos. É onde podemos tramar os fios das experiências em tecidos de sensibilidades para agasalhar o humano que habita em nós. Né? Então, é uma obra que percorre a busca, né, a construção dessa estética da esperança a partir do Espiritismo. Né? Então, a gente começa com essa pequena reflexão antes do nosso bate-papo, né, da nossa primeira questão, mas antes vamos saudar aqui os nossos amigos e amigas. Heloísa Canali, seja muito bem-vinda, nossa amiga Isamara também, a professora Aline, diretamente de Rio Verde, nos acompanhando,
nossa querida amiga. Nossa amiga Ruth também, de Belém, seja muito bem-vinda. Grande abraço para vocês. Então, meus queridos parceiros, vamos para a nossa primeira questão. Jerry, o que inspirou você a escrever essa obra, Sociedade da Esperança, né? E como foi o processo da escrita? Bom, primeira coisa, eu gostaria de aqui mencionar e fazer um agradecimento devido ao seu prefácio, né? Porque o prefácio dessa obra é do nosso querido Lindenberg. Então, é um prefácio profundo, com abordagens que abrilhantam e que já iniciam aspectos que vão problematizar a obra, né? Conjunto do texto que depois a gente vai caminhando, e uma abordagem trazendo pensadores importantes, né? Prefácio extremamente rico, profundo, né? Fiquei muito feliz pela beleza e pela profundidade da escrita do nosso amigo Lindenberg, o qual agradeço. E eu feliz por poder, né? compartilhar, e agradeço a você também. Devo mencionar também que o pós-fácil foi escrito pelo Alexandre Júnior, né? Faz aquele fecho na obra, né? Trazendo também oportunas e profundas questões, né? Que ele vem problematizando também ao longo do tempo. E, bom, essa obra, ela, na verdade, ela foi gestada, assim, ao longo do tempo, né? Na medida em que eu sentia necessidade, dentro da literatura espírita, de um livro que pudesse dialogar com questões atuais, com pensadores contemporâneos, não apenas contemporâneos, mas também contemporâneos na área das ciências humanas. Porque o espiritismo ele não é ele é uma doutrina datada, né, da sua origem do século XIX, mas ele não é uma doutrina que está enrijecida ao século XIX. Da época de Kardec para cá, o mundo mudou substancialmente. Já no século XX, o mundo havia mudado muito da época de Kardec, em relação à época de Kardec. O século XXI trouxe transformações absolutamente incríveis, distanciando muito, né, do ponto de vista da dinâmica da cultura, da sociedade, das ideias, o século XIX para o século XXI. O século XXI apresenta uma gama de problemas, de desafios, né, de avanços que Kardec nunca imaginou, né, na sua época. Então, mas alguns pontos, a obra de Kardec, né, ela já antecipava questões importantes que seriam conquistas do século XX e do século XXI. Então, a gente pensar nessa possibilidade de diálogo do espiritismo, o que a filosofia espírita tem a dizer sobre questões pertinentes ao século XXI. Né? Será que tem alguma coisa para falar? Será que tem alguma contribuição ainda a oferecer ao século XXI? Então, eu me debrucei sobre essas questões, né? Algumas questões, obviamente, né? Então, delimitei alguns capítulos e, como sempre faço ao longo das minhas escritas, né? Muita leitura, muita pesquisa de outros autores, alguns autores que são fundamentais dentro e fora do Espiritismo. Então, dentro do Espiritismo, aquela coleção que você citou no início, dos livros pensadores, né? Daqueles pensadores sociais, como Mariotti, os argentinos, né? Mariotti, Porteño, o próprio Leon Denis, né? Francês, e outros, né? Que pensaram, no início ainda, na primeira metade do século XX, pensaram sobre questões sociais com muita profundidade. Tá? E que, lamentavelmente, esses pensamentos ficaram, essas ideias, esses escritos, essas obras ficaram absolutamente invisibilizadas dentro do movimento espírita brasileiro, especialmente, né? Esse movimento hegemônico, de base muito fortemente religiosa,
e esses autores foram que ou interditados ou esquecidos, né? Essas obras praticamente não foram mais publicadas, e a gente se baseou muito em alguns desses pensadores, né? E outros também fora do Espiritismo, filósofos como Gilles de Powensky, como sociólogos como Edgar Morin. Aqui nós partimos de uma reflexão do Paulo Freire, né? Uma bela reflexão, um pensamento absolutamente incrível do Paulo Freire, em 2 livros fundamentais dele, que é Pedagogia da Indignação e Pedagogia da Esperança. Então, já ali na epígrafe inicial do livro, nós temos 2 pensamentos do Paulo Freire que vão servir de sustentação e de inspiração para o desenvolvimento das nossas ideias ao longo desses capítulos. Excelente, meu amigo. Gratidão por esse panorama inicial, né? Para que a gente possa, principalmente os amigos que ainda não se aprofundaram na leitura, né? Para ajudar nesse contexto com a obra que a gente está conversando aqui sobre ela. E agora passo para o nosso amigo Eduardo para comentar como tem sido a experiência da leitura, né? Que questões suscitou a leitura, enfim, como que você se aprofundou, né, no universo da Sociedade da Esperança. Então, é uma experiência muito, muito gratificante, né, e novamente, né, parabenizo aqui o Jerry por esse processo, né, de construção e de resgate, né, do Espiritismo, mas agora com bases, né, atuais, bases aqui no século XXI, e com temas, assim, muito atuais, né, e questões, assim, que a todo momento a gente está sempre debatendo, principalmente, né, nos nossos encontros, né, Lindenberg, a gente está sempre debatendo esses temas, e são questões que realmente não são pautadas, né, no movimento espírita hegemônico. Então, é uma leitura que, ao mesmo tempo, ela instiga, né, ela faz com que a gente possa refletir sobre esses assuntos, corajosa, né, porque efetivamente traz e mostra, né, efetivamente, o quão ainda o movimento está desatualizado, né, das questões atuais, né? O conhecimento que nós temos a respeito da sociedade, diálogos que estão sendo debatidos e que ainda o movimento espírita tradicional não enxerga ou realmente não quer enxergar, e a gente veio com isso importante. E, ao mesmo tempo, dá uma esperança, né? Acho que o próprio livro Sociedade da Esperança, ele cria uma esperança. Porque quando você lê, você começa a vivenciar, né, cada capítulo, né, todo o diálogo, todo o debate que o Jerry faz com esses autores também, principalmente, né, com a obra também do coreano, né, Byung-Chul Han, que eu vejo que é a base aqui, né, também do livro. E então vai dialogando com essas ideias, então a gente vai crescendo. Acho que assim, quando chega ao final do livro, você fala, puxa, me dá um gás para que você possa efetivamente buscar essa sociedade da esperança, assim, não a esperança, né, de esperar até que no final você debate isso, né, mas de esperançar, ou seja, você manter essa utopia necessária, né, que a gente, acho que talvez, né, tenha se perdido aí, mas essa utopia, não uma utopia mística ou mítica, mas uma utopia concreta, porque ela é possível, e a doutrina dos espíritos nos esclarece disso, né? A todo momento ele dialogando com Kardec, é fantástico, trazendo, né, efetivamente, questões que não são debatidas no movimento espírita, e são fundamentais, né? Assim, o que me chamou bastante atenção, que é um capítulo, assim, a questão da interdição da dor, né, que você dialoga com essa questão, né, da gente sempre querer viver uma sociedade só
de não sentir dor, como se estivéssemos vivendo um paraíso, né? Essa ideia de buscar sempre o paraíso, esquecer de vivenciar, e essa interdição da dor nos desumaniza, né? Porque efetivamente, né, somos humanos porque sentimos, sofremos, vivenciamos, né, essas experiências. Eu acho que a doutrina nos mostra justamente isso, que a experiência, não que a gente tem que sofrer, mas é que a experiência da dor, ela faz parte dessa dialética do espírito, né? Essa dialética do espírito é vivenciar essa dor, superá-la, né? Buscar através, né, de esperança a superação da dor, mas ao mesmo tempo ela nos torna humanos, nos torna efetivamente essa subjetividade que busca, né? Senão a gente ficaria fechado em si mesmo, lá aos moldes, né, dos prisioneiros da caverna de Platão, ficaríamos lá, né? Ou seja, na própria alegoria nos mostra que é necessário se romper e ao mesmo tempo passar pelas experiências até que a gente possa atingir, né, essa esperança que é o que tanto buscamos. Então, eu acho que é um livro que traz muita alegria, mesmo tratando de temas que são complexos, né? Tem temas aí que acho que a gente vai falar bastante coisa aqui, mas temas como a questão da sociedade digital, a diversidade, a questão, né, da exploração humana, exploração do trabalho. Acho fantástico. Assim, uma experiência muito alegre, muito rica, e eu convido, né, todas e todas a lerem o livro e a gente participar de grupos mesmo de debate para difundir esse conhecimento. E eu até tinha comentado, até tinha colocado aqui como um apontamento, né, a necessidade de resgatar a utopia espírita da transformação social. Sim. Porque tem uma questão interessante que o Herculano fala, dentro do sistema capitalista, eu até coloquei essa questão na introdução, na apresentação, né? O Herculano fala que dentro da lógica capitalista, o nosso desejo, em geral, é de uma transcendência horizontal, para atender às necessidades da lógica de consumo, da lógica de produção e etc. Só que o movimento espírita, o movimento espírita religioso, ele consegue fazer a proeza ele ignora qualquer forma de transcendência horizontal e ele quer já pular para a transcendência vertical com aquele objetivo, né, da colônia, do não sei o quê, da reforma íntima. E aí, como que você não faz a tarefa de casa e você já tem uma visão de ascetismo que você já quer, né, ascender de uma maneira vertiginosa, né? Então, imagina você tendo várias reencarnações, desenvolvendo vários padrões de consciência, de pensamento e de ação, e aí, com uma única existência, você já vai resolver todas essas questões, né? Então, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Uma outra questão também que eu coloquei, que a obra do GR enfrenta muito bem, né, é, de um lado, a sociedade do cansaço, como consequência do sistema neoliberal que a gente vive, né? E mesmo os espíritos religiosos, eles não conseguem fugir disso, só que eles ignoram, né? E, por outro lado, esse ponto que o Eduardo comentou, que o Byung-Chul Han chama de sociedade paliativa, né? Então, a gente não quer enfrentar a dor e nem os problemas, então a gente cria uma série de dispositivos de anestesiamento. Então, é muito remédio, muita distração do próprio sistema capitalista, né? É muita tela, muita internet, e usa um termo ótimo, né, que é chafrar. Né? É muito chafrar para conseguir dar conta dessas questões, né? E aí, isso vai nos desumanizando, porque nós não somos robôs, né? Então, não enfrentar a dor cria uma sociedade artificial que ela finge que está bem, né? Ela finge que tudo está correndo como deveria. Enquanto isso, o adoecimento psíquico nos devora, que é outro ponto também que o GR aborda, e também o Byung-Chul Han, né? E esse adoecimento, ele se transformou num fetiche
E dentro da modulação neoliberal, né, ele virou também uma indústria. Por que não? Porque a indústria psiquiátrica ela fatura milhões, bilhões por ano com toda a questão do adoecimento psíquico. Só que o adoecimento psíquico ele é quase que prioritariamente ou majoritariamente existencial. Então, a medicação não vai resolver. A medicação não vai transformar o mundo para uma sociedade mais justa. Então, esse é um dos embrólios, né, que a gente enfrenta nesse momento. Todo esse cenário aturde o espírito encarnado. Eu coloquei essa parte na apresentação, né? Que, confuso e levado a manifestar o pior de si, não raro colabora com os sistemas de opressão vigentes. E aí eu cito a Angela Davis para mencionar os 3 sistemas que ela indica, né? Então a gente tem o capitalismo, o machismo e o racismo. Claro que a gente pode organizar esses sistemas de N formas, né? Mas eu gosto dessa organização da Angela porque ela, a partir daí, todos os outros subsistemas se organizam dentro da lógica de dominação. E aí, para encerrar essa minha fala inicial, eu resgato também uma citação que eu coloquei do Herculano, lá do livro Educação para a Morte, né, em que ele diz o seguinte: as injustiças brutais da estrutura social nos pesam e nos adoecem, despertando em nós os impulsos de morte, como a violência e o suicídio. Então, esses dias eu até conversava com alguns amigos do IFEP, né, que a sociedade atual ela nunca foi tão culpada como hoje pelo adoecimento psíquico e, sobretudo, pelo suicídio. Porque a desorganização, a falta de humanidade, considerar o ser humano apenas como uma peça de engrenagem, isso tudo nos traz sérios problemas de viver, um desafio muito maior de viver e sermos reconhecidos e de reconhecermos o outro como um ser humano, né? Um ser humano igual a nós. E, por último, eu faço uma breve citação da psicanalista Júlia Kristeva, quando ela fala que essa estrutura de desigualdade ela gera na gente ressentimento e frustração. E são 2 conceitos que estão ali que a gente sabe que tem efeitos também na sociedade. Então, onde que esses efeitos aparecem? Nas ações individuais de violência, mas também nas ações coletivas. Então, o impulso da guerra, por exemplo, que parece bater a nossa porta, né, na época atual, uma terceira guerra mundial, esse impulso da violência voltado para a guerra, ele tem relação diretamente com essa questão. Então, a vontade de dominação, a vontade de levar vantagem sobre um outro povo, a não aceitação étnica e cultural daquele povo, tudo isso gera esses impulsos que eu espero que não aconteça. Mas a forma como o tabuleiro está se mexendo, né, dos países, a gente pode ter em breve aí um novo conflito mundial. Então é isso, assim, são muitas questões para a gente lidar na época atual como espíritos encarnados. Então, ignorar isso é criar uma forma de misticismo ascético. É achar que vamos melhorar, o mundo vai para um processo de regeneração sem a gente dar conta dessas questões. Então, é meio difícil que isso aconteça dessa maneira como normalmente se pensa, né? Aos amigos e às amigas quiserem fazer comentários, perguntas, tá? Fiquem à vontade que a gente, durante a transmissão, a gente vai conversando a respeito. A Aline colocou muito o quê? Eu não sei, porque ela estava aqui, deveria ser alguma questão que eu estava falando, ou um de nós, né? E aí, Aline, se você estiver por aí e quiser especificar, tá bom? A gente comenta. Ok, meus amigos, então vamos para a segunda questão que tem a ver diretamente, né, com o desenvolvimento aqui do primeiro ponto. Como a gente pode relacionar o pensamento do filósofo Byung-Chul Han, que é uma das referências do GR, e
também uma das minhas referências, né? Até no trabalho com os meus alunos, eu abordo Byung-Chul Han e eles adoram. Assim, é um filósofo que é bastante atual, inclusive nas ideias e na linguagem. Né? Então, como é que a gente pode fazer essa aproximação do Byung-Chul Han com a filosofia espírita na atualidade? E aí, vamos começar aqui pelo nosso amigo Jerry. Bom, eu acho que é interessante a gente situar um pouco a questão quando a gente está falando desse pensador, né? Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano e, portanto, é um filósofo oriental, né? Embora ele mora na Alemanha e residir, ter feito o seu doutoramento, né, a partir de uma tese sobre Heidegger na Alemanha, e ser professor também na Alemanha. Ele é um analista da sociedade contemporânea. E como vários analistas que nós temos hoje, ele procura discutir questões atuais, né, que dentro de uma amplitude de reflexão, né? Então ele vai discutir sobre diversos temas, vai desenvolver vários ensaios. Esses ensaios terminaram sendo publicados no Brasil, né? Então, imagino que em outros países também, obviamente, mas no Brasil, em pequenos livros. Mas, embora esses livros serem pequenos, né? Tem até aqui o que eu estou lendo agora, né? Sobre a vida contemplativa, né? Embora sejam livros pequenos, eles têm uma densidade intelectual, porque ele está dialogando com outros pensadores e está tentando discutir e analisar aspectos pertinentes à problemática da sociedade do século XXI. Tá? Então, as questões que envolvem, por exemplo, trabalho, né? Ele é um crítico do capitalismo, vai discutir a questão do neoliberalismo, vai discutir a sociedade, a questão da dor, né? A sociedade paliativa. Então, se a gente pegar assim, alguns textos dele, né? Eu mencionar 4 aqui, dentre tantos que ele tem, né? Vou pegar a Sociedade do Cansaço, a Sociedade Paliativa, a Dor Hoje, o Espírito da Esperança, que é um livro que foi publicado no Brasil depois que eu já tinha escrito o meu. Então, infelizmente, eu não pude usar essa obra como referência, porque quando eu escrevi o meu livro, ele não tinha sido publicado aqui. O Espírito da Esperança contra a Sociedade do Medo e Vida Contemplativa sobre a Inatividade. Vou pegar essas 4 obras e me parece o seguinte, que há uma interseção aqui, né, entre essas ideias que ele vai desenvolver com a filosofia espírita. E qual a interseção aqui que me parece oportuna? Né? Primeiro delas é o seguinte, é que ele faz essa interseção, ela se dá numa análise em relação ao modelo de vida que nós estamos desenvolvendo. Tá? Que modelo de vida é essa que nós desenvolvemos? Que nós, enquanto civilização, né, vamos falar em civilização ocidental, né, mais especialmente, mas que modelo de vida é esse que nós temos vivendo? Né? Dentro da dinâmica da história, né, em tempos históricos de longa duração, a dinâmica de vida, o modelo de vida, é um modelo centralizado fundamentalmente na questão do trabalho. Então, a gente vai ter um modelo de trabalho medieval, a gente vai ter um paradigma, né, de trabalho na sociedade moderna, na modernidade, mas a partir daí, do século XI, século XII, quando o capitalismo ele começa a se desenvolver, ainda muito rudimentarmente, aí no século XI, século XII, e ele vai se desenvolvendo até ele se enraizar de vez no final do século XVIII com a Revolução Industrial na Inglaterra, aí nós vamos ter uma dinâmica de vida, um modelo de vida que vai ser centralizado na questão da produção.
E a produção, ela vai desnaturalizar e vai desumanizar o humano na medida em que o trabalho, né, ele vai se tornando o eixo central da vida. Se a gente pensar, por exemplo, na Revolução Industrial, criança a partir de 7 anos, na Inglaterra, 7 anos de idade, as crianças podiam trabalhar nas fábricas, cumprindo uma carga de horário, um horário, né, de 10, 12, 13, 15, 16 horas, não tinha tempo definido até o início do século XIX. Tá? Depois essa idade vai aumentar para 10 anos, de 7 para 10, enfim, conforme as pressões sociais. Enquanto essa população que produzia a riqueza não se abastecia dessa riqueza, pelo contrário, cada vez ficava mais dependente do trabalho e mais miserável. Tá? Então o sujeito, imagina um sujeito que saía de manhã 5 da manhã para trabalhar, voltava meia-noite para casa. Imagina isso. Tá? Quer dizer, antes o sujeito morava e trabalhava na sua casa, nas manufaturas domésticas. Com o capitalismo isso mudou radicalmente. Você passou a morar num lugar e a trabalhar no outro. Então, isso gerou todo um modelo de vida e de civilização adoecedora. Tá? Um modelo que adoece, um modelo que explora. Então, até, por exemplo, aí até o século, talvez metade do século XX, o centro do sistema capitalismo era a produção. A partir da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de uma industrialização pós-guerra, o centro do capitalismo passa a ser o consumo. Você tem ali, pós-guerra, você tem um processo, né, de esvaziamento do sujeito, de um vazio. Né? A religião não conseguiu resolver o problema da condição humana, não resolveu evitar as guerras. Tá? As grandes ideologias, as macro-ideologias, elas não conseguiram evitar as guerras. Quer dizer, as guerras mataram milhares, milhões de pessoas, só os judeus foram 6 milhões, quer dizer. Então nós temos aí mais de 250 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial. O século XX foi o século mais violento da história da humanidade, com 2 guerras mundiais e outras tantas localizadas. Quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos todo um declínio da perspectiva do humanismo. Então isso gera um esvaziamento, isso gera um vazio, uma falta de perspectiva. Tá? Como é que o capitalismo resolve isso? Bom, você não sabe como é que você tem o passado, né? O passado é terrível, o futuro pode nem existir mais. O que você tem que viver o presente? Então você centraliza num presenteísmo, né? Uma ditadura do presente. E aí você faz o quê? Qual é a grande questão? A questão é consuma e seja feliz. Tá? Então consuma e seja feliz, consuma e seja feliz. Então você passa a consumir e a tentar encontrar no objeto, né, um mecanismo, uma espécie de um ícone, né, de felicidade. Então, o Byung-Chul Han vai discutir essas questões, né, até chegar no século XXI, vai dizer que já o centro não é mais nem o consumo, o centro agora é o desempenho. Né? Você tem que se desempenhar, porque se você se der bem na vida, é porque você se esforçou bastante, você foi vitorioso, você deve a você. Né? Mas se você não conseguir, você é um fracassado. Se você é um fracassado, a culpa é sua. Tá? Então, isso termina fazendo com que os indivíduos que absorvem, né, culturalmente toda essa lógica passem, consequentemente, a entrar dentro de uma dinâmica exaustiva de trabalho, tá? Que é a busca de uma utopia, de sucesso, e isso produz sofrimento e produz decepção. Né? O Gilles de Provence, que é um filósofo francês, inclusive escreveu um livro sobre isso, Sociedade da Decepção. Né? Então, esses pontos, me parece que esse é um ponto que dialoga, é uma interseção com que me parece, né, salvo engano, ela pode ser feita com o Espiritismo. O Espiritismo pensa um modelo de sociedade também. Porque se a gente pensar, né, se a gente analisar a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos poder extrair dali uma teoria social espírita.
que é uma teoria de pensar a sociedade sobre vários aspectos. A questão do trabalho, por exemplo. Kardec vai discutir isso aqui no Livro dos Espíritos. Né? E vai, inclusive, discutir a questão do descanso. Né? Então, essa interseccionalidade, né, sobre o modelo de vida, né, o modelo de sociedade que nós construímos é um ponto. O outro ponto é com relação ao tempo. Né? Como a gente pode pensar o tempo, porque o Byung-Chul Han está discutindo a questão do tempo também. Né? Quer dizer, o tempo ele passa a ser sequestrado. O tempo ele passa a ser sequestrado pelo neoliberalismo. Né? Então, o tempo já não é mais o meu tempo, já não é mais o tempo de eu pensar, já não é mais o tempo de eu refletir, já não é mais o tempo de eu contemplar. O tempo é de ser produtivo. De tal forma que, se a gente ficar um pouco parado, a gente já começa a se auto-questionar. Puxa, mas eu estou sendo inútil, estou parado aqui, não estou fazendo nada. Né? Porque você já tem um sensor, né, interno dentro dessa cultura que já começa a chamar atenção. Olha, você não pode ficar parado aí contemplando. Que história é essa? Você tem que ser produtivo, pô. Você vai fazer alguma coisa para ser produtivo? Né? Então, o que a gente está pensando aqui é que o Espiritismo ele tem um modelo de vida, né, de uma sociedade amorosa, de uma sociedade humanizada. Eu costumo dizer o seguinte, você estava se referindo, né, Lindenberg, o Eduardo também se reportou a isso, sobre a questão dos espíritas tradicionais, né, de ter aquela visão verticalizada, né, de buscar sempre a ideia da perfeição, né? Eu acho que a gente tem que pensar sobre o nosso inacabamento, não sobre a nossa perfeição. Tá? Acho que a gente tem que pensar antes da gente pensar em se espiritualizar, a gente tem que pensar em se humanizar. Tá? Não existe espiritualização sem humanização. E a humanização, ela se dá no nível da horizontalidade, das relações da horizontalidade com o mundo. A gente poder pensar qual é a verdadeira vida, afinal de contas. Qual é o verdadeiro mundo, afinal de contas, se não é o mundo que nós estamos vivendo, se não é a vida que nós estamos vivendo agora. Tá? E depois, quando a gente desencarnar, aí vai ser a nossa vida, que nós vamos estar vivendo. Naquele momento será a nossa verdadeira vida. Mas a verdadeira vida, o verdadeiro mundo é a vida e o mundo em que nós estamos. E se nós estamos aqui, nós temos que pensar nessa dinâmica. Então, eu não vejo que o Espiritismo tenha estabelecido, basicamente, só uma metafísica. Tá? De se preocupar única e exclusivamente com uma questão de espiritualidade, de vida após morte, porque o Espiritismo pensou também as questões sociais, tá? A questão do mundo, a questão da humanidade. Então, eu acho que o Byung-Chul Han ele vai trazer uma discussão que vai humanizar o humano. E o Espiritismo traz uma discussão que nos leva a uma sociedade amorosa. E, no fundo, essas duas coisas se encontram, elas podem se encontrar. Tá? Então, eu penso que essa questão ela vai transpassar, né? Ela vai passar, ela vai discutir essas questões que estão relacionadas com a nossa vida atual, com o mundo, com a sociedade, com os dilemas, com os problemas, com as conquistas, tá? Da sociedade do século XXI. E se a gente não fizer isso, o Espiritismo está enrijecido ao século XIX e enrijecido a uma perspectiva meramente metafísica e religiosa. Tá? E isso não dá conta da gente poder pensar e refletir sobre as questões que nos incomodam enquanto sociedade, enquanto indivíduos, enquanto grupos.
tá? Enquanto seres humanos. Então, nós temos que resolver a nossa questão humana para depois pensar numa questão espiritual. Então, no fundo, essas coisas elas se entrelaçam? Sim, certamente sim. Mas nós temos que pensar nas questões que nos humanizam. Tá? Porque senão nós vamos ficar sempre dentro de uma perspectiva metafísica e tentando justificar com argumentos reencarnatórios os dilemas humanos, que são injustificáveis sob esse aspecto exclusivamente. Tá? A gente precisa entender que a vida ela é complexa, a sociedade é complexa, o ser humano é complexo, e o espiritismo não é uma macroteoria que vai absolutizar a verdade. Pelo contrário, ele precisa dialogar com outras áreas do conhecimento para poder ter mais elementos para poder desenvolver as suas ideias. Eu acho que ele se enriquece, né? Se enriquece mais. Então, eu vejo esses pontos aí, né, de possibilidade de diálogo. Excelente, meu amigo Jerry. Muito, muito, muito bom. Como querermos um alto grau de espiritualização sem nos humanizar, né? E esse ponto, eu até defendo num artigo que eu escrevi, que a metafísica espírita atual, ela morreu e virou um misticismo religioso, né? Porque para ela continuar viva, ela tem que contemplar as condições materiais da existência. Porque a metafísica vai tratar da substância, né, do espírito, a essência, mas as manifestações também desse espírito, inclusive no plano material, e a reencarnação é um deles. Então, o Byung-Chul Han, ele consegue recuperar a metafísica original espírita, mesmo não falando diretamente, né, sobre o espiritismo, né, mas com um alto grau de humanismo dentro das obras dele. Então, muito bom, excelente. Eduardo, meu amigo, com você. Aí daqui a pouco tem uma perguntinha da Ruth que eu vou colocar aqui para a gente comentar. Não, muito bom. Depois da fala do Jerry, né? Não sei o que eu teria que falar, mas eu puxaria só para uma reflexão, quando você falou, né, que o Byung-Chul Han vai humanizar o humano. E eu até complementaria que a filosofia espírita vai, eu acho que o que ela traz, o que ela é importante a gente refletir, que ela vai humanizar o espírito, né? Porque o que acontece é que nós espiritualizamos o espírito, né? Ou seja, tiramos o espírito da sua condição de humano, né? E jogamos ele numa condição espiritual e esquecemos que o espírito se faz, efetivamente, se constrói na condição humana, né? Ele se constrói nessa... E aí eu vejo, eu gosto muito, né? O Lindenberg sabe, eu gosto muito, sou muito fã da metafísica espírita, e eu vejo que há uma incompreensão do que a própria metafísica espírita, né? A ponto de ligar a metafísica espírita à religião, religiosidade, e efetivamente a metafísica espírita trata dos princípios, e um desses princípios é justamente o que você falou, essa substância que não existe eternamente, mas senão na sua interação com a própria substância material, e é assim que vai se construindo. A criação é essa construção, que essa incompletude que você citou, Jé, seria a incompletude do próprio humano, né? O humano, ele é o, vamos dizer assim, a inteléquia desse processo, dessa interação metafísica, é a inteléquia, é ali que começa, né, a humanidade, quando ele começa a se ver como um ser que está no mundo, né? O ser no mundo aí, heideggeriano, está no mundo, no espaço, no tempo, olhando e vivenciando essas experiências. Então, é ali o espírito se humanizando, né? Mas não, e aí, porque também muitos espíritos talvez não entendam, né, quando a gente fala humanizar o espírito, pensam em materializar, não, é justamente fazer com que o espírito dialogue nessa dialética com a própria matéria, e dali ele vai sobressair-se com uma consciência cada vez mais ampla, né, das suas experiências, porque todas as suas experiências, elas constituem a sua memória, né? Então, eu acho que isso fortalece o que é o espírito e fortalece também as nossas relações humanas, porque nós vamos, a partir do momento, aí eu concordo que
quando a gente afasta, né, a ideia de espírito dessa realidade na qual nós estamos interagindo, a realidade da existência, da sensibilidade, a gente cai por uma abstração, um idealismo, e onde a gente não consegue enxergar os nossos problemas nas relações sociais. Né? Nós ficamos vivendo, né, ideias, né, e criando misticismos que não vão dar conta, né, efetivamente, porque há um desacoplamento com a nossa realidade social. Né? Então, quando a gente fala humanizar o espírito, permitir que o espírito possa vivenciar esses processos, inclusive, como a gente fala, da dor, do sofrimento, e buscar resposta para isso. Né? Eu acho que a reflexão aqui do Byung-Chul Han no sentido de abrir aí essa reflexão, nessa crítica realmente, porque o capitalismo faz esse processo ao contrário, né? Ele desumaniza e objetifica, né, o ser humano a ponto dele perder a sua própria humanidade, né? Ou seja, os mecanismos do capitalismo transformam o indivíduo numa máquina, né, que não pode sentir dor, não pode questionar, que tem que viver somente para a sua sobrevivência. E a doutrina espírita faz essa crítica, né, justamente quando você mesmo trouxe a lei do trabalho, está no livro também, aqui no seu livro, né, que o trabalho, ele também prevê também o processo. O trabalho ele não pode ser um trabalho alienado, né? O trabalho ele precisa ser um trabalho que sirva para não só a conservação do indivíduo, conservação da vida, mas como uma forma de evolução, né, intelecto moral, né? Porque, né, no trabalho nós vamos interagindo, né, nós vamos efetivamente vivenciando essas relações. E o trabalho alienado não tira isso da gente, né? O que é o trabalho alienado? Né? Justamente o que a gente vive, né? A gente vive para ganhar aquilo que vai, né, a produzir aquilo que vai sustentar a gente, mas só isso, né? E nunca é suficiente, né? Porque como a exploração é tão grande, né, a gente simplesmente vende a nossa mão de obra, né, a nossa força produtiva, e quando consegue sustentar, né, conservar a nossa vida, que hoje em dia, que a gente está vendo, não consegue nem mais sustentar, por isso que o número de patologias, doenças físicas, psicológicas, né, acometem a sociedade, porque justamente essa desumanização por conta, né, do trabalho excessivo, da exigência excessiva, do desempenho, né, excessivo, efetivamente nos tira qualquer condição de humanidade, né? E eu acho que é isso, né? Senão eu fico falando aqui, você tem perguntas aí, a gente tem mais coisas para trabalhar, né? Tranquilo, meu amigo. Olha, a pergunta da Ruth tem a ver diretamente com o que a gente está conversando agora, nesse ponto, e aí eu vou deixar em aberto para vocês dois comentários. A humanização, construção de uma sociedade amorosa, como metodologia no processo de espiritualização, é isso? Também, né? Mas, além da questão da sociedade amorosa, tem outros pontos, né? O que vocês acham? Eu acredito que sim, né? A gente tem que... Quando a gente está falando em humanização, e o Eduardo apontou muito bem, né? A gente está pensando numa sociedade mais justa, uma sociedade que seja capaz de pensar sobre o ser humano, né? Sobre o valor da condição humana, né? Que discuta os mecanismos de exploração, de individualização, de individualismo, de egoísmo, né? Que produzem opressão e, portanto, de uma sociedade também que produz agressividade, que produz desigualdade, que produz racismo, que produz homofobia, que produz misoginia, né? Quer dizer, o resgate da condição humana
me parece que é o resgate na essência dessa própria condição de amorosidade, tá? De uma sociedade que ela passa a se constituir, não que ela vá ser uma sociedade plena, tá? Uma sociedade perfeita, porque uma sociedade perfeita não pode se constituir a partir de indivíduos incompletos, tá? Eu não uso a palavra imperfeição, não gosto dessa palavra, prefiro usar o termo inacabamento, tá? Porque é algo que nós estamos em construção, estamos em desenvolvimento, tá? Então, me parece que uma cultura que estimule, tá, a compreensão, o respeito à condição humana, à dignidade humana, tá, o respeito àqueles que sofrem, uma sociedade que não torna invisíveis os indivíduos porque eles são pretos, porque eles são pobres, tá? Porque eles são isso, porque eles são aquilo, tá? Essa sociedade é uma sociedade que precisa, e nós estamos falando de uma sociedade humana, né? Uma sociedade, diria, planetária, né? Nosso planeta, nosso mundo, uma sociedade que ainda tem muito por conquistar, né? A própria o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, tem um livro que vocês certamente já leram ou já ouviram falar, enfim, chamado Amor Líquido. E nesse livro tem um capítulo que o Bauman discorre sobre a questão do amor ao próximo. E ele diz: esta é uma das máximas mais antigas da humanidade. Amar ao próximo como a si mesmo. E, não obstante ser uma máxima, talvez uma das mais antigas da humanidade, ela ainda encontra uma resistência absurda, tá? Quer dizer, não há uma impossibilidade de amar o outro, tá? Há uma cultura que nos move para outras direções. Então, me parece que uma sociedade mais humanizada é uma sociedade que vai percorrer, vai perseguir, vai lutar, no bom sentido do termo, né? Lutar no campo das ideias, no campo das relações, né? No sentido de construir afetos, para a gente construir uma sociedade, e isso se dá no campo social, veja bem. E esse é um ponto que eu queria destacar. Essa dinâmica, ela se dá, e todas as grandes conquistas da humanidade, elas se dão sempre no território social, da sociabilidade, da sociedade, do coletivo, das revoluções sociais. Tá? Então, não é simplesmente um indivíduo melhorando, como a tese, né, da reforma íntima do movimento espírita tradicional, que é um melhora e o outro melhora. Isso, do ponto de vista histórico, na verdade, as grandes conquistas nunca se deram por essa via. As conquistas sempre se deram através de processos coletivos, sociais. Eu acho que é preciso a gente pensar dentro dessa coletividade, também a gente poder construir caminhos transgressores, né, dessa cultura individualista para uma cultura da amorosidade. Perfeito, Jerry. Antes de passar para o Eduardo, só trazer aqui um comentário da nossa amiga Aline. Um dos problemas sociais parece ser o conceito tomado pelo senso comum do que é humano. Parece-me que o humano é sinônimo de matéria pura e simplesmente como um pedaço de carne, sem função em si, apenas existente para sofrer e fazer sofrer.
e ser mandada, utilizada, inimiga. A partir daí, alguns discursos espíritas só querem dizer de uma espiritualidade que odeia a humanidade, né? Então, muito interessante. Só na parte aqui do destinado a sofrer, né? Cadê? Existente para sofrer, né? A gente vai perceber que o sofrimento faz parte, né? O problema é que a gente está se deleitando com o sofrimento atualmente. Aí que está o problema, né? A gente não está enfrentando a origem exata desse sofrimento, né? Eduardo, você gostaria de comentar, amigo? Não, rapidamente, só né, o Jerry falou tudo a respeito né, do amor. É importante também a gente entender o que é esse amor, né? Porque a gente, às vezes, também pensa o amor de uma forma etérea, idealista, esquece o amor, ele também se dá nessa expressão de identidade, né? A lei do amor exige uma identidade entre nós e os outros, uns e outros, né? Então, nessa relação mesmo. Então, não vai ser efetivamente eu querer pensar coisas boas e querer fazer o bem. Efetivamente, isso todo mundo quer fazer o bem, mas efetivamente, quando nós vivemos em relação, é que nós nos colocamos em prova, né? E aí o amor é justamente superar, né, essas diferenças e buscar essa identidade, né? Esse olhar para além daquilo que o outro mas nos identificando em essência, né? Então, acho que é fundamental, e isso só vai se dar nessas relações mesmo, né? Nas diferenças e aceitando as diferenças, mas ao mesmo tempo indo além disso, né? Que o que nos une é justamente essa identidade. E é por isso, né, quando uma das perguntas que Kardec pergunta, quando está tratando lá do egoísmo, pergunta para os espíritos o que eles acham daqueles... Está falando a respeito daqueles monges que se retiram para fazer esse processo de espiritualização, e os espíritos respondem na lata, né, por egoísmo, né? Porque efetivamente a verdadeira, né, espiritualização é na nossa relação, né? Nós nos identificarmos enquanto espíritos e nessas divergências, essas relações. É por isso que encarnamos, né? Então, quer dizer, esse método, né? É importante a gente falar o que seria um método amoroso, né? Para construir uma sociedade amorosa. É uma sociedade que se respeita enquanto sociedade que se identifica, né? Como hoje a gente não... O que nós vemos é que existem uns que se identificam mais do que os outros, né? Ou mais com uns do que com os outros, né? A gente não tem essa identificação enquanto humanos, né? Perfeito, perfeito. Antes de irmos para a próxima, o sofrimento será mais proveitoso quanto mais o indivíduo tiver condições de refletir e tirar aprendizado. A dor pela dor pode gerar revolta. E é exatamente o que acontece, né? De uma maneira muitas vezes não consciente, mas ela é o que acontece atualmente, com tantos adoecimentos psíquicos, tantos transtornos mentais e outras formas de adoecimento pelo próprio cansaço, né? Como a síndrome de burnout, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui o comentário da Ruth, né? Tem uma pergunta do Marco que eu acredito que tem muito contexto com o que a gente está falando, então eu vou trazê-la antes de irmos para o próximo ponto. Como está o movimento espírita? Nos parece impossível alterar tal condição espiritólica, sendo o espiritismo a opção de mudança para a humanização. Como construir essa mudança? Perguntinha fácil, do nosso amigo Marco. Para vocês elaborarem um pouquinho. Eu acho fazendo o que a gente está fazendo, né? Acho que exteriorizando, colocando para fora, né, essas contradições, mostrando as contradições que, embora às vezes pode doer a alguns, mas eu acho que é mostrar as contradições, né? O que a gente está fazendo aqui não é criticar, né, os espíritas, né, enquanto, né, espíritos que estão na ação no movimento espírita, mas é criticar as contradições, né? Essas contradições que às vezes um movimento que busca, né, compreender a
a própria doutrina, às vezes, se contradiz, né, nas suas ações. Às vezes, criam situações que contradizem o que eles próprios estão estudando. Então, acho que a mudança é fazer esse processo de mostrar as contradições e, ao mesmo tempo, o letramento, aí, que a gente sempre fala, né, Lindenberg? Letramento, trazer, por exemplo, o lançamento desse livro, que expõe essas contradições e, ao mesmo tempo, faz o diálogo, resgata do espiritismo aquilo que efetivamente é a sua essência, né? Então, eu acho que isso é um caminho. A gente não pode também ser idealista a ponto de, né, vamos construir alguma coisa e pensar no caminho. É nessa dialética, eu acho. Né? A gente tem que trabalhar nesse sentido. Né? Senão, não ficar esperando que um dia vai aparecer, né, essa mudança, mas construir essa mudança. Eu acho que é esse processo. Jerry? Eu concordo com o Eduardo, né? Eu acho que é por aí também, né? Eu acho que o caminho é esse. Quer dizer, a gente não tem a pretensão de construir um novo movimento messiânico, coisa do tipo, né? Acho que o processo ele se dá por essa via mesmo, né? Da dialética, do diálogo, da escrita, da reflexão, sem imposição, né? Acho que o espiritismo progressista ele é um espiritismo, um movimento espírita. Claro que quando a gente está falando assim de movimentos espíritas, né, a gente está falando a gente nunca está falando de uma coisa só, né? O movimento espírita ele é múltiplo. Então, mesmo os movimentos espíritas progressistas, eles não são a mesma coisa. São diferentes, pensam diferentes, né? Tem um fio condutor, claro, né? Tem uma espinha dorsal, mas dentro disso há muitas divergências também, pontos de vista diferentes. Então, eu penso que o respeito, né? Sem imposição, sem querer impor verdades, ou absolutizar a verdade, tá? Mas apresentar reflexões, né? Porque isso faz parte da esperança também, né? A esperança, o Eric Fromm dizia, eu acho que é uma das expressões mais belas que eu li até hoje sobre o tema da esperança, né? Que eu acho que precisa ser bem compreendido também do ponto de vista filosófico, espírita, né? Essa ideia da esperança que a gente também está tentando trazer, que é a seguinte: o Eric Fromm escreveu um livro chamado, o Eric Fromm, filósofo alemão, né, dos anos 70, foi contemporâneo ali do Herculano. Inclusive tem muitas coisas muito próximas, né, muito convergentes do pensamento do Eric Fromm. E tem livros fantásticos, né? Um deles é A Revolução da Esperança. Ele era um psicanalista de formação marxista, né? Filósofo, certo? E nesse livro, a Sociedade da Esperança, não, a Revolução da Esperança. Né? Sociedade da Esperança é outra. Na Revolução da Esperança, o Eric Fromm diz o seguinte, que a esperança é o presente que ainda não nasceu. A esperança é o presente em estado de gestação. Eu acho fantástico essa colocação. Tá? Eu acho que quando a gente está produzindo reflexões, a gente está num processo de gestação. Tá? E esse processo, né, a gente espera que nasça alguma coisa. Porque se a gente não esperar que nasça alguma coisa, a gente nem escreve. Se a gente não tiver esperança, a gente não escreve nada. Tá? Então, eu acho que o processo é esse. A gente vai escrever, a gente tem esperança que essas ideias possam... Mas ter esperança não é absolutizar a verdade. Não é impor ideias. É estar aberto sempre ao diálogo e ao contraditório e ao auto-engano. Tá? E eu acho que esse é um caminho.
E o Eduardo colocou muito bem isso, né? E eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Concordo bem com ele. Excelente, meus amigos. Estamos com uma conversa de alto nível e a gente agradece, né, claro, a participação de todos. Mandem comentários, mandem perguntas que a gente vai conversando aqui. Bom, eu vou pular uma questão, a questão 3, também devido ao nosso tempo, né? Já vou logo para a questão 4, que tem bastante a ver com o que a gente está comentando aqui, e para o público vai ser muito importante o estabelecimento dessas relações que a pergunta sugere, né? Então, a pergunta é voltada para o capítulo 4 da obra do Gerry, que é intitulado Kardec e a Sociedade do Cansaço, né? Então, como é que a gente pode analisar a atualidade desse capítulo frente a todas as questões, a todas as dificuldades que a gente já mencionou aqui, dos sistemas que nos dominam, do sistema neoliberal como um todo, dos desafios para a vida encarnada e etc. Vamos aqui com o nosso amigo Jerry. Bom, se você me permite uma problematização, né? Eu diria Claro. que os espíritas deveriam apoiar a mudança do modelo 6x1. Eu acho que já começa por aí. Tá? Dessa escala de trabalho que nós temos 6x1. Porque essa é a questão. A gente precisa pensar do ponto de vista social. Ora, veja, nós não estamos questionando o trabalho em si, porque o conceito de trabalho que Kardec traz, que os espíritos trazem, né, os interlocutores espirituais de Kardec, quando Kardec pergunta a questão do trabalho, ele diz: o trabalho é toda atividade útil. Ah, olha só, toda atividade útil é trabalho. Então, pensar o seguinte, vamos ter um tempo para a gente poder ler um livro de poesia. Isso é trabalho? Trabalho. Tá? Porque é um trabalho que vai estar dinamizando, ele está atuando nas minhas estruturas intelectuais, emocionais. Tá? Então, o conceito que o Espiritismo traz de trabalho não é o conceito capitalista de trabalho. O conceito que o Espiritismo traz de trabalho quanto utilidade não é o conceito capitalista de trabalho enquanto utilidade. O conceito que o Espiritismo traz é um conceito muito mais elástico, muito mais amplo de trabalho. Tá? Então, o que a gente está questionando não é o trabalho em si. Bom, nós temos que trabalhar, nós estamos vivendo um mundo capitalista, não tem saída, por enquanto, né? Até o capitalismo provavelmente entrar em colapso, como outros sistemas já fizeram, né? Como o feudalismo entrou, como outros sistemas da antiguidade entraram, como o mercantilismo entrou. Enfim, o capitalismo é um sistema que vai entrar em colapso. Ele vai chegar a um ponto que ele não vai mais dar conta da complexidade da vida. Tá? É claro que isso não é amanhã. Tá? Essas mudanças elas se dão em tempos históricos de longa duração. Mas nós estamos vivendo um mundo capitalista. Ora, então, se nós estamos vivendo um mundo capitalista, a gente tem que lutar para que, lutar no bom sentido, né, da palavra, né? A luta de classes aqui, no conceito marxista, adaptada ao princípio espírita kardeciano, não é a luta de classe no sentido vamos nos armar com armas e fazer uma revolução e tomar o poder e matar pessoas. Não é esse sentido. Né? As nossas armas, entre aspas, né? nem vou usar esse termo arma, porque também nem gosto de usar esse termo, né? Mas os nossos recursos são outros. Mas a luta de classes ela é importante. Tá? A gente pode aí nós temos que entender um sentido de luta também aqui. Tá? Então, é claro que nós temos que trabalhar para sobreviver. Tá? Tem que trabalhar para sobreviver.
Agora, transformar a vida única e exclusivamente em trabalho é algo que produz um novo processo de escravização. E toda escravização, ela é infame. Infame. Tá? Então, é preciso ter tempo. Tá? O Byung-Chul Han, que escreve nesse livro, A Sociedade do Cansaço, ele está discutindo a questão do esgotamento gerado, esgotamento humano. Lindenberg tinha citado o burnout, que é quando você chega a uma condição de... Você trabalha, você chega a um estresse, você chega no estresse máximo. Máximo. Ou seja, você adoece. Não há como não adoecer. É o sujeito que tira férias e leva e continua trabalhando nas férias. É o sujeito que bate o cartão, hoje nem se bate mais cartão, né? Mas enfim, você sai do emprego, volta para casa e continua trabalhando. Você dorme pensando e acorda pensando que você tem demandas para dar conta no seu trabalho. E você levanta, sai correndo, você não almoça direito, tá? Você não dorme mais direito, você só trabalha, você não vive mais. Quer dizer, esse tipo de sociedade que a gente precisa discutir. Esse modelo de sociedade que nos exaure, que nos desgasta, que nos adoece, que nos escraviza, tá? Hoje, com o agravante de que a narrativa construída, e o problema não é narrativa, né? Porque a gente tem que entender que narrativa não é problema, né? Mas, assim, a narrativa, o que se constrói em termos de narrativa é a forma como se constrói, os argumentos que se constrói, a lógica que se constrói essa narrativa, aí é que está o problema, não a narrativa em si. Mas se constrói a ideia de que você tem que ter... se você se esforçar, você vai ganhar com 25 anos seu primeiro milhão. E você vai conseguir crescer, ascender na escala social. Né? E isso não é verdade. Isso não é verdade, isso é uma falácia. Né? Então, o sujeito vai dentro dessa lógica, vai trabalhando, vai construindo, vai trabalhando e vai se despersonalizando, vai se desumanizando até ficar doente. Tá? Até muitas vezes entrar em processos mais complexos, tá? de depressão, porque daí vem a decepção, e aí você não consegue aquilo, você vê a decepção, vem a culpa, você começa a se culpar, tá? Porque o problema não está lá no outro, o problema não está no sistema, o problema está em você. E aí é você que é um fracassado e não conseguiu conquistar aquilo. Tá? Então você começa a construir toda essa narrativa, adoece, fica deprimido. Tá? Quer dizer, é essa sociedade que o Byung-Chul Han está discutindo. E é essa sociedade que eu acho que o espiritismo, que os estudos espíritas, quando entram ali na lei do trabalho, na lei de sociedade, tem que discutir. Porque estudar o espiritismo, a forma de estudar o espiritismo, ela precisa ser revisitada. Você não pode ir para um estudo, ficar estudando o livro dos espíritos, fulano, lê a questão tal, ok. Fulano, lê a outra, tá, ok. Sim, tá. Lê a outra, lê, tá. Ok, agora encerrou. Semana que vem tem mais. Isso não é estudo. O estudo tem que ser problematizado. E para problematizar, você tem que trazer questões atuais da vida para discutir. Senão, não tem sentido. Tem sentido. Eu conheço muitas pessoas que abandonaram os estudos nas casas espíritas porque vão lá e é uma coisa sem sentido. As pessoas não têm utilidade prática aquilo. Entende?
Então, eu acho que é essa discussão que o Byung-Chul Han traz para a gente poder pensar, né, nesses dilemas da sociedade contemporânea, né, dessa sociedade do cansaço, porque ele vai, inclusive, colocar que esse tipo de vida ele vai levando os sujeitos a um processo de isolamento, a um processo de solidão, a um isolamento, a uma solidão, a um processo de fechamento, né, que vai caminhando, né, para uma doença. Né? E, curiosamente, isso vai impactar no mercado de trabalho. Veja bem, a depressão, eu aqui não vou estar falando disso, porque o Lindenberg é psicanalista, não vou entrar nessa área, nessa seara que é a dele, não é a minha. Tá? Mas se eu estiver errado, você me corrige depois. Mas a depressão, sabe-se que é uma das doenças mais incapacitantes, porque ela afasta os sujeitos do mercado de trabalho. Né? Uma pessoa deprimida, eu estou me referindo a uma depressão em graus, né? Também não sei se é exatamente isso, mas em graus mais avançados. Né? Como uma pessoa em depressão vai trabalhar? Tá? Então, assim, então isso termina impactando no próprio sistema de trabalho também. Tá? E aí nós temos um outro problema, porque, como diz o Christian Dunker, tá? Num belo livro chamado Biografia da Depressão, ele diz o seguinte: o depressivo é o anti-herói da sociedade contemporânea. Tá? É o anti-herói da sociedade contemporânea. Então, assim, mas muito disso também tem a ver com esse modelo de sociedade que nós estamos construindo. Esse modelo que nos desumaniza. Tá? Então, eu penso que é preciso a gente discutir essas questões. Muito bom, meu amigo Jerry. É um grande privilégio para nós poder contar com as suas reflexões. E antes de passar para o Eduardo, essa questão do individualismo, né? Eu sempre fico muito chocado, assim, o individualismo tem vários efeitos, mas tem um que eu sempre fico muito chocado quando eu vejo um caso sobretudo em países ditos desenvolvidos na Europa, né? Que tem aquela visão de que o idoso tem que ser produtivo até o fim da vida, independente de qualquer coisa. Ele tem que ser independente, produtivo. Aí o que é que isso acarreta? Os idosos, muitos deles moram sozinhos para dar conta dessa expectativa de independência e muitos morrem sozinhos nos seus apartamentos. A família vai descobrir, Deus sabe quanto tempo depois, porque não tem esse contato próximo, muitas vezes nem mora na mesma cidade e tem aquela noção de independência. Né? Imagina para o espírito, né, o grau de solidão de desencarnar ali sozinho, sem poder ter a família por perto, sem poder dar uma notícia. Né? Terrível, terrível. Eduardo, vamos com você agora, amigo. Bom, justamente, esse capítulo 4, um dos que, assim, eu gostei muito, né, claro, os outros também, mas por conta da atualidade também, né, como o próprio Jair trouxe, justamente hoje, olha só a ideia de você atualizar, né, atualizar não, fazer uma revisão, uma releitura, né, da questão da lei do trabalho, para nosso momento atual. Estamos vivendo esse momento de questionamento da própria questão, né? A sociedade do cansaço chegou no esgotamento, e é por isso que não é à toa, não é simplesmente a lutar contra a escala 6x1, simplesmente uma militância, mas é uma necessidade humana, de humanização, né? Porque esse tipo, né, essa forma de trabalho, além da superexploração do trabalho, jornadas extenuantes que a gente tem, excesso de exigências também, você não tem, né, o indivíduo não tem
o seu tempo para o ócio, né? Para o lazer, para o convívio com a família, que isso tudo faz parte, né? As relações de trabalho fazem parte, o trabalho em casa, né? O trabalho doméstico, tudo isso faz parte, né? Do que a gente vai chamar de lei do trabalho. Não é simplesmente, é que e aí muitos, né? Para reproduzir justamente esse tipo de visão, que é uma visão ideológica, né? Para defender esse tipo de superexploração, aí leem a lei do trabalho de uma maneira completamente, né, equivocada, né? Uma maneira no sentido de falar, olha, tá vendo? Lá Kardec diz, lá os espíritos dizem que a gente tem que trabalhar o trabalho, é importante, fundamental. Sim, ele é, enquanto um trabalho natural, enquanto um trabalho que visa garantir, né, a sua conservação e, ao mesmo tempo, né, o seu desenvolvimento intelecto moral. Senão e o que a gente vê sociedade do cansaço, né? Até eu acho interessante que o livro, né, Sociedade do Cansaço, do Churran, ele vai falar, né, dessa mudança do paradigma de uma sociedade disciplinar para um paradigma de uma sociedade de desempenho, né? Hoje, onde nós é cobrado um desempenho e ao mesmo tempo, olha só como que é perverso esse mecanismo, né, do neoliberalismo. Você agora é o chefe de você mesmo. Então, você é o empreendedor e você não precisa mais ter ninguém, né, te controlando. Mas, ao mesmo tempo, você é controlado pelo próprio sistema, né? Porque você tem que trabalhar cada vez mais, e como o Lindenberg trouxe, você leva, né, você vai ficando sozinho, você se afasta de todo mundo, você vai... quando você deveria ter férias, descanso, você leva trabalho, porque você é o chefe de si mesmo, né? Agora você manda. Ou seja, a gente acaba tendo uma visão de que somos livres, mas não somos, né? Na verdade, somos cada vez mais, não somos autônomos nesse momento, nesse sentido, né? E aí, fazendo esse diálogo com a doutrina, justamente é resgatar essa visão aí de que o trabalho é natural, faz parte da nossa natureza, mas entender qual é a natureza desse trabalho. Né? Não trabalho alienado, não é esse trabalho que nos desumaniza e tira de nós tudo aquilo que temos. Né? Porque ser humano é também viver, né? É ter a vida social, é você ter a vida, né, familiar, é você ter a vida intelectual, a vida moral. E hoje essa sociedade de desempenho, ela retira, né, porque nos submete justamente a um movimento de cobrança onde a gente nem enxerga mais as relações, as pessoas vivemos simplesmente para o trabalho. Né? E aí, né, a consequência disso, como também trata o texto, são as questões, né, das psicopatologias, né? Depressão, ansiedade, burnout, transtornos psíquicos, por conta justamente, né, dessas jornadas aí extenuantes. Tá? Então, né, sujeito do desempenho, né, que é cobrado do sujeito esse desempenho, e ele mesmo se cobra agora, né? Então é tão perverso porque ele mesmo agora se cobra. Né? Então eu vejo isso aí, né? Perfeito, Eduardo. São modulações da mesma lógica, né? Sim. A sociedade disciplinar do Foucault, a sociedade do controle do Guattari e a sociedade do cansaço do Byung-Chul Han. Né? E aí é uma lógica que para o capitalismo, o sistema neoliberal como um todo, é perfeita, porque agora o próprio sujeito se explora e se cobra. Então, basta agora ele fazer a manutenção dessa lógica. Por isso, né, se me permite, claro. Eu acho que por isso não adianta a gente trabalhar nesse sentido de uma reforma, né, desse sistema, e sim a gente pensar, né, uma nova utopia, né, de rompimento, né, de rompimento porque não dá mais, né? Exato. Que não sei se aí eu jogo, né, para a gente refletir. Será que o que a gente faz? A gente espera? Será que essa esperança será esperar chegar
né, esse momento, né, onde justamente um dia esse sistema ele vai se implodir, né? Porque o problema, o risco é esse sistema se implodir e a gente ir junto, né? Exato. Mano, então talvez será que Eu não é melhor a acredito que gente. não. Hã? Eu acredito que não se trata de esperança de esperar, né? É, Mas é uma esperança de, de uma esperança transgressora, né? Assim, de fazer o possível de, de movermos, né? O nosso empenho e as nossas dentro das possibilidades que temos, claro, individual e coletivamente, né? Para justamente poder, através dos mecanismos que a gente possui, modificar, né? Uhum. E mudando, modificando aos poucos essas estruturas. É claro que é uma estrutura que ela não muda rapidamente, né? Até porque o capitalismo, se a gente for pensar como sistema econômico, ele é muito novo recente. ainda, né? Ele é muito novo ainda, se a gente for Uhum. comparar com outros sistemas, né? Uhum. Então ele tem um tempo, ele teve um problema seríssimo ali em 1929, né, com a crise que se pensava que ali seria a morte do capitalismo, e só não morreu ali porque teve toda uma política do New Deal, né, do Estado de Uhum. Bem-Estar Social, que resgatou as condições de bem-estar social. Tá? Uhum. Então, o que acontece? Eu acho que é isso, a gente precisa resgatar as condições de bem-estar social. O problema que eu vejo maior aí na atualidade que nós estamos vivendo, que é algo que está visível, né? É a gente pensar como que o trabalhador, a classe média, a população mais pobre, que é basicamente aquela que sofre com essas condições severas de trabalho, essa população ela não consegue se unir, ela não consegue se vincular a uma dinâmica social que possa questionar ou que possa lutar, usar essa palavra, estou tentando fugir dela, mas enfim, lutar por melhores condições de vida. Pelo contrário, o que a gente está vendo hoje é o pobre defendendo o patrão, é o sujeito explorado, 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 e ainda assim defendendo o patrão, o milionário. Né? Não estou dizendo que o patrão seja o milionário, mas estou fazendo essa relação. Ele está defendendo o patrão, muitas vezes está defendendo os milionários, né? Está defendendo o seu próprio aquele que está dentro de uma estrutura que muitas vezes o oprime. Eu não estou dizendo que todo patrão oprime o seu empregado, não é isso. Nós estamos falando de uma estrutura de um sistema. E dentro desse sistema, isso alimenta o sistema. Tá? A opressão, a exploração alimenta o sistema. Tá? Se não alimentasse o sistema, não estaria até hoje aí. Né? Então, quer dizer, agora a gente estava discutindo toda essa questão, por exemplo, né, quando houve todo o processo para acabar a escravidão no Brasil, havia todo o movimento de resistência. Por quem é que resistia a acabar com a escravidão? Os senhores de escravos, os políticos, aqueles que se abasteciam da riqueza do trabalho escravo. Tá? Então, o impacto vai impactar a economia vai acabar, vai detonar com a economia o fim da escravidão. E não acabou a economia, tá? Não acabou a economia. Tá? Então, quer dizer, a gente precisa fazer uma leitura dessas mudanças, porque senão hoje o que acontece? Hoje o que a gente vê é algo assim surreal, tá? Que a gente não via no século XX, pelo menos até uma parte do século XX, que era o trabalhador, ele está engajado num projeto da autoexploração. Tá? É algo surreal. Tá?
Então, assim, enquanto a gente não entender, né, que essa visão, esse conservadorismo, essa visão conservadora, é claro que isso está imbricado com outras tantas questões que estão permeando a sociedade contemporânea. Né? Essa questão não é uma questão isolada, a questão do trabalho. Né? Não é uma questão isolada. Ela está imbricada com outras questões, com outros discursos, com outras lógicas. Tá? Mas, de qualquer forma, hoje, talvez o desafio maior, né? Porque se a gente pegar assim, nós aqui vivemos ali o século XX, né? Vivemos aquelas utopias do século XX, de uma nova sociedade, um novo mundo, né? Nós vivemos isso lá do ponto de vista ideológico, né? Vivemos lá, e eu acho que continuamos vivendo, né? Mas lá era muito forte isso, né? E a gente tinha isso no século XX, né? A gente, quando estudou, eu estudei história, a gente era aquele estudante de história que imaginava, né? um mundo melhor, um mundo mais humano, mais social, né? Hoje a gente tem que cuidar até com as palavras que a gente usa, porque, né? Então, assim, naquela época, não, a gente tinha essa realidade mais concreta, né? E hoje eu pelo menos não tenho visto muito no campo de relações as pessoas e nem os jovens, né? Muito, né? A gente pegar os movimentos estudantis do século XX, né? do período da ditadura, do período pós-ditadura, da redemocratização, os movimentos estudantis. Se a gente pegar hoje os movimentos estudantis, olha como enfraqueceu. Olha os sindicatos, como enfraqueceram. Os sindicatos, como enfraqueceram. Tá? Do século XX para cá. Então, essas questões me preocupam. Excelente, Jerry. Amigos queridos e todos aqueles que estão nos acompanhando, né, a gente vai para as considerações finais, porque a próxima pergunta trataria da questão das patologias sociais, né? A gente já comentou bastante sobre isso. E a última seria como construir a sociedade da esperança. Então, a gente pode finalizar com ela, né, e fazer já as nossas considerações finais. Pode ser? Claro. Então, agora eu vou começar com o Eduardo. Bom, né, a gente falou bastante, eu acho que essa sociedade da esperança, ela justamente vai ser, como construir, né, essa sociedade da esperança, vai se dar nesse sentido mesmo de movimento dialético, né? Como o Jerry mesmo falou, não é esperar, não é ficarmos, não é nós sentarmos aqui, olha, o mundo de regeneração, que os espíritos falam muito, vai chegar, né? Mas é uma construção, né? É construção nossa, depende do nosso processo dialético, das nossas ações, não só individuais, mas elas também individuais, elas são importantes, mas também coletivas, né? Ou seja, a construção ela não se dá simplesmente em criando-se uma utopia e esperar que ela chegue, mas é vivenciando, trabalhando no dia a dia, entendendo as nossas relações, buscando a compreensão, mas eu acho que não podemos fugir ou perder a perspectiva do que a gente discutiu hoje, né? De que em qualquer perspectiva nós, além de espíritos, somos humanos, né? Então, perder essa perspectiva do humano é você justamente, né, desacoplar, né, desse processo, né? Porque efetivamente essa sociedade da esperança, sociedade que nós buscamos de uma maneira utópica, e no livro você também trata muito bem que é utópico não no sentido de que é um sonho, uma abstração, mas é algo que não existe, né? Um não lugar que não existe, mas que ele vai ser construído
de acordo com o nosso movimento, com o nosso caminhar. Né? Aí eu acho que a grande importância é não perder essa perspectiva, né, da humanidade e, ao mesmo tempo, não perder o nosso olhar para com os diferentes, buscar, né, porque também quando a gente escolhe determinados grupos que merecem, né, viver essa sociedade, né, da esperança, a gente também está negando a humanidade. Né? Então, nós precisamos ter a lei do amor está nisso, sim, justamente, mas nesse sentido de identidade com, né, todas e todos os povos, as formas, as identidades, as maneiras de se apresentar e de se manifestar nessa realidade. Eu acho que quando a sociedade conseguir ter essa visão mais ampla, né, também talvez leve tempo, né? A gente não sabe o quanto, mas eu acho que a gente precisa se manter com essa consciência. Né? Eu acho que resgatar, então, essa visão progressista que a gente fala muito do espiritismo, nada mais é do que resgatar essa visão de humanidade. Né? Eu acho que para quem há muita resistência quando a gente fala, né? Eu já ouvi pessoas falando, mas aquele grupo, se referindo, como assim, não fala nem o nome, né? Na verdade, não há nada de algo que queira destruir algum valor, né, que a gente esteja trabalhando dentro da doutrina dos espíritos, mas pelo contrário, nós estamos resgatando o verdadeiro valor, que é o valor da humanidade, é o valor do amor. E efetivamente, né, para quem gosta e quer muito, trabalha muito com a ideia de um cristianismo, no espiritismo, a própria ideia cristã, na sua origem, justamente resgatava essa ideia do amor enquanto, né, seres, né, humanos. Né? Acho que essa é a mensagem. Então, quer dizer, a gente fica de olho nessas contradições. Eu acho que é assim que a gente vai construir a sociedade da esperança. Muito obrigado aí, pessoal, pela presença de vocês, pelas perguntas. Lindenberg, pela oportunidade aqui de debater, e o Jerry, muito obrigado pela sua obra aí, que, assim, eu li, vou ler de novo, porque quando você lê uma segunda vez, você vai, né, criando mais... Aqui o meu livro, se vocês olharem, está cheio de risco, que eu marco muita coisa, achei fantástico. Obrigado aí por poder trocar ideia com você também, né, e estou conhecendo você hoje, né, então é um prazer aí poder participar desse processo aqui de diálogo. Muito obrigado. E obrigado a você também, meu amigo. Estamos juntos. Jerry, com você. Bom, eu também quero agradecer o Eduardo, né, pelas palavras generosas e pela oportunidade da gente estar se conhecendo também, trocando essas ideias, né, debatendo esses aspectos que são, de fato, julgamos que são importantes, né? E a obra, uma obra modesta, né? A gente, quando escreve, sempre escreve com esperança. Acho que se a gente não tem esperança nas coisas que a gente faz, a gente nem faz, tá? Porque a esperança ela é fundamental à vida. Se não existir esperança, não existe vida. Então, eu quero pensar, né, novamente com a questão do Erich Fromm, né, quando ele fala que a esperança é o presente em estado de gestação, estado de gravidez. Né? E às vezes nós não sabemos exatamente como vai nascer, né, esse futuro que ainda não existe. Mas a gente sabe que a esperança é uma busca constante por algo, por um mundo melhor. Tá? Obviamente, quando Kardec trata dessa questão da mudança, né, ele trata isso em vários pontos, e na Gênese ele vai discutir isso, e ele vai dizer o seguinte: olha, o Espiritismo não traz a renovação social.
Ele poderia trazer. Tá? O Espiritismo é uma doutrina, está no campo das ideias. Kardec diz o seguinte, olha, o que faz a renovação social é a madureza da humanidade. É a madureza da humanidade, é o amadurecimento da humanidade. E esse amadurecimento da humanidade é uma esperança que o Espiritismo nos apresenta dentro da lei do progresso. Tá? Então, eu diria que o Espiritismo é uma filosofia da esperança. É uma filosofia da esperança, porque é uma filosofia da sensibilidade. E quando ele nos desperta, nos estimula essa reflexão, nos estimula o contraditório, nos estimula a pensar sobre esse modelo de sociedade, sobre a vida, sobre as questões, né, que nos tocam individual e coletivamente, ele vai nos mostrando também, ele vai nos fazendo reconhecer, né? Como diz Kardec, o Espiritismo toca em todas as questões envolvendo a metafísica, a psicologia, e toca as várias questões da humanidade. E na medida em que ele faz isso, ele vai nos estimulando a gente poder pensar, a gente ter o cuidado de não cair, né, no pessimismo, e porque a vida e o mundo está tão complexo, né? Saímos de um problema, entramos no outro, saímos da pandemia, entramos na guerra da Ucrânia, saímos da guerra, ainda estamos na guerra da Ucrânia, mas já temos o conflito no Oriente Médio, temos o crescimento dos discursos de ódio no mundo, que recrudesceram barbaramente. Então, se nós olharmos, né, ficarmos olhando e atentando para tudo isso, sem a gente fazer uma análise um pouco mais complexa sobre tudo isso, e eu diria que para fazer essa análise mais complexa é preciso dialogar com o pensamento espírita, porque o espiritismo ele vai além da análise sociológica, tá? Mas o espiritismo não explica tudo, ele precisa também da análise sociológica, da análise histórica, psicológica, entende? Então, esse conjunto de coisas, de ideias, que formam a base da nossa esperança, formam a base de uma busca por uma sociedade melhor, uma sociedade mais amorosa, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária, por uma sociedade que se ame, por uma sociedade mais afetiva, onde ninguém morra de fome, tá? Onde a polícia não seja uma polícia que atire primeiro e pergunte depois. Tá? Então, essa é a questão que eu acho que nos move. Enquanto existir problemas, vai existir esperança. A esperança, ela é inerente à condição humana. Não a esperança a esperança naquele sentido dos gregos, né? Porque os gregos entendiam também, há uma leitura que mostra que os gregos também entendiam a esperança como um mal. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no mito de Pandora, a esperança estava junto com todos os problemas ali. Quando a Pandora abre a caixa, sai dali todos os grandes problemas, sai a morte, sai o sofrimento, sai a traição e tal. E quando ela se dá conta, ela fecha e tranca a esperança, porque a esperança estava lá dentro. Mas a esperança estava lá dentro porque onde há problema tem que existir esperança. Ok, essa é uma leitura. Mas a outra leitura é a seguinte, ela tranca a esperança e não deixa ela sair. Né? Então, por que ela tranca a esperança e não deixa ela sair? Porque se entendia também que a esperança é o mal. A esperança no sentido de esperar. A esperança no sentido de não fazer nada. Simplesmente ficar de braços cruzados esperando que as coisas mudem. Tá? Então, quer dizer, as coisas mudam
não pela esperança estática, mas pelo esperançar, pela busca esperançosa humana. Né? E eu acho que é isso que o Espiritismo nos conclama, né? A gente caminhar nessa busca constante por uma sociedade melhor. Eu quero agradecer muito o convite do Lindenberg, né? Muito mesmo. Gratidão pelo convite. Agradeço muito a parceria de vocês, do Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, que é um instituto que está, né, com um conteúdo extremamente valioso, tá? Nos seus cursos, nas palestras, no seu conteúdo que tem oferecido, né? Já de muito eu venho acompanhando, né, desde a pandemia. Acho que é uma voz progressista de altíssimo valor, tá? Nas redes sociais, tá? Que tem contribuído muito, muito para essa sociedade da esperança. Tá? Eu acho que inspiração em Herculano Pires, que era um homem esperançoso, tá? E, consequentemente, também agradecer àqueles que nos acompanharam, né? Agradecer o Eduardo, né, pela parceria, pelas colocações generosas e dizer que foi extremamente gratificante para mim ter podido trocar essas ideias com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, meu amigo. Olha, você sabe o quanto eu admiro você, sempre falei isso, né? As suas reflexões, a sua escrita, a sua colaboração. Então, assim, ter você conosco mais uma vez, a gente poder conversar sobre essa obra tão fundamental, assim, tão importante hoje, né, para a gente repensar várias questões espíritas, a gente só tem a agradecer. E essa parceria, né, continua, porque vem outras produções. Eu escrevi a apresentação, mas você escreveu o pós-fácil do meu livro para 2025. Parabéns, parabéns pelo livro. Já estou aguardando aqui a leitura, né, do livro publicado agora. Parabéns, será uma contribuição fantástica, notável e necessária, porque eu tive, né, o prazer e o privilégio de ler, né, necessária nesses dias. Eu estou aí na artesania de rever, né, de consertar algumas questões, alguns textos, mas em 2025, né, vamos ter a publicação. E vamos ter também a introdução do Eduardo, né? Então, assim, a parceria filosófica continua de maneira diversa, né? Maravilha. Queridos e queridas, para a gente poder concluir, eu deixo aqui os 3 últimos livros do Gerry, tá? Sociedade da Esperança, que a gente trabalhou hoje, Morte, Luta e Imortalidade, que é um livro também excelente, inclusive nós fizemos um mini curso aqui no canal do IFEP, né, sobre esse livro, e Sociedade do Sujeito Inacabado, que ele escreveu em parceria com o Alexandre Júnior, do Agroespírita. Isso eu não li ainda, mas está no meu radar, em breve, né, comentaremos com mais, né, comentaremos após uma leitura e uma reflexão. E muito obrigado, Gerry Eduardo, mais uma vez, sou muito fã de vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam, que mandaram perguntas, comentários, né? As pessoas aqui agradecendo, nossa amiga Ruth, nossa amiga Aline, Isamara também, um beijo grande, e Araci, né? Além de todos que já tinham comentado aqui na nossa live. Em breve, essa transmissão vai estar também disponível no canal do Espiritismo em Ação. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e continuemos com o nosso processo de esperançar nessa utopia amorosa e filosófica de transformação. Um grande abraço.